Nós vamos começar hoje conversando com o Dr. Fábio Luz, presidente da Associação Médica Metropolitana de Ribeirão Preto. Doutor, seja muito bem-vindo aqui ao programa Quem Realiza. Olha, é um prazer estar aqui com vocês, uma situação tão importante, poder conversar um pouquinho sobre a medicina, sobre os médicos e sua representação institucional através da Associação Médica. Eu sempre peço para os nossos convidados, doutor, contar um pouquinho aí da trajetória profissional. Eu queria pedir para você contar um pouquinho para quem está nos assistindo aí da sua trajetória. Bom, então, eu sou médico pela PUC de São Paulo, né, no campus de Sorocaba, me especializei em psiquiatria aqui na USP Ribeirão Preto, no Hospital das Clínicas, e me apaixonei pela cidade, né, conheci minha esposa na cidade, fiquei aqui em Ribeirão Preto, que eu brinco dizendo que é a terra do leite e do mel, não é? Uma terra bíblica do leite e do mel, uma terra de muitas oportunidades para quem realmente gosta de acordar cedo e trabalhar até tarde, né? Então essa é uma cidade muito boa e nessa trajetória minha profissional aqui, a Associação Médica, ela é um divisor de águas, porque eu vim fazer a residência aqui e através da Associação Médica eu acabei me integrando à comunidade médica de Ribeirão Preto, né? E hoje eu tenho a oportunidade, depois de ter sido associado por 30 anos, presidi-la, né? É uma honra, é um trabalho voluntário, uma vez que a Associação Médica é uma entidade de direito privado, sem finalidade lucrativa e de utilidade pública, né? E essa honra, eu estou nesse mandato há 2 anos, né, depois de ter sido diretor financeiro, e essa é a trajetória minha profissional, como médico formado pela PUC de São Paulo, ex-residente do Hospital das Clínicas na USP em Ribeirão, e agora presidente da nossa Associação Médica. Bacana. Doutor, eu queria que você explicasse um pouquinho para o pessoal que está nos assistindo da atuação, tanto da Associação Médica quanto do Centro Médico. Tá. A Associação Médica, em verdade, o seu nome formal é Centro Médico de Ribeirão Preto, que foi fundado em abril de 1934, então é uma vetusta organização de 98 anos de idade aqui em Ribeirão Preto. E esse nome Centro Médico acabou começando a ser confundido com aqueles instituições que praticam a assistência médica, né? Então nós temos esclarecido que o Centro Médico, em verdade, é a Associação Médica Metropolitana de Ribeirão Preto, uma regional da Associação Paulista de Medicina. Ela tem uma função institucional de representação da classe médica, de desenvolvimento dos médicos, né, e de defesa profissional. Então nós atuamos muito na defesa profissional, na defesa social do médico e em integração à comunidade. O Centro Médico, por ser de utilidade pública, municipal e estadual, ele participa intensamente das ações sociais. Nós temos desenvolvido nessa gestão uma parceria bastante razoável com a Prefeitura, através do Fundo de Solidariedade, no qual nós promovemos regularmente a arrecadação de medicamentos e que são distribuídos graciosamente pela farmácia que a Prefeitura oferece através do Fundo de Solidariedade Social. Durante a pandemia, que foi algo que afetou muitas famílias, os médicos, através do Centro Médico, né, da sua associação, promoveu uma campanha contra a fome, né, e arrecadamos cestas básicas intensamente, e tudo entregue através do Fundo Social da Prefeitura. Né? Nós não fazemos diretamente, nós privilegiamos a parceria com o poder público municipal e entregamos, sem que se capitalize em cima disso. Nós fazemos o bem sem ficar necessariamente buscando um retorno de imagem com isso. Eu acho que essa é a nossa função social, de utilidade pública. Frequentemente nós cedemos as instalações para treinamentos da Prefeitura ou de instituições privadas sem finalidade lucrativa e que fazem assistência social. Então nós apoiamos muito a comunidade através disso, né? E é uma associação de quase 100 anos, né? Com uma inserção também na área cultural. Isso poucos ainda sabem, mas, por exemplo, o Centro Médico ele mantém 2 grandes equipamentos culturais. Um Museu de Medicina, de Ribeirão Preto, que é nosso, que está lá, e que é um dos 5 museus de medicina do Brasil. E
inauguramos esse ano a Biblioteca Histórica Médica, uma biblioteca segmentada de livros históricos da medicina. Por exemplo, nós temos aqui a edição de livro mais antigo de Ribeirão Preto, que é uma edição de um livro médico de 1675. Né? Então, essa biblioteca ela conserva o conhecimento e permite a pesquisa histórica. Então, nós temos uma atuação muito ampla, né? A Associação Médica, o Centro Médico, tem uma atuação muito ampla social. Doutor, vocês também têm um trabalho muito forte em capacitação dos profissionais. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso também. Sim, através da nossa diretoria científica, nós fazemos o Programa de Educação Médica Continuada. Né? Esse programa é um programa gratuito, né? Ele é gracioso e vem capacitando, atualizando a comunidade médica, tanto aos médicos já formados quanto àqueles futuros médicos, os estudantes de medicina. Nos últimos 2 anos, a associação voltou a abrigá-los dentro da comunidade médica para integrá-los, né, e dar a eles um modelo de como que é realmente o exercício da medicina depois da sua formatura. Então, nós fazemos um programa bastante acentuado, bastante firme, com a qualidade de conteúdo muito boa, e depois essas palestras, esses cursos, eles são produzidos e transformados em filmes e colocados graciosamente na internet, dando divulgação ao conhecimento. Doutor, falando agora de gestão, eu queria que você falasse um pouquinho, você está há 2 anos no cargo, né? De presidente. Como presidente, tá. Quais foram aí os principais desafios nesse período como presidente e como foram superados? Eu assumi a presidência no final daquela fase mais intensa da pandemia, né, que foi uma pandemia médica e uma pandemia econômica. Né? A redução da atividade econômica impactou profundamente as associações e as empresas. Durante o começo da pandemia, eu era o diretor financeiro do Centro Médico, no qual se tornou basicamente uma instituição virtual, porque não podia promover essas situações, não podia promover o lazer entre os seus associados, e isso trouxe um impacto não de desorganização, mas de diminuição da inserção na comunidade. Então, com o fim da pandemia, ou a redução dela, a dificuldade da gestão era retomar rapidamente, né, as atividades, até para que mantivesse o interesse do associado em continuar associado. E nós tivemos aí uma prova muito interessante que os médicos mantiveram a associação, mesmo sem que ela pudesse oferecer serviços em retorno. Né? Então, e aí nós conseguimos agora sair desse, não era um marasmo, mas diria assim, de um estado letárgico determinado pela redução das atividades dada pela pandemia. E agora a gestão tem 2 grandes aspectos. Uma foi a recomposição econômica. Você pode ser sem finalidade lucrativa, mas você tem que pagar as despesas. Então, você precisa fazer a captação de recursos para distribuir isso de uma forma sustentável. Né? Então, o Centro Médico ele tem toda uma preocupação na gestão para ser sustentável, com serviços e com a manutenção pelos associados. Né? E a outra coisa foi fazer com que a associação ela oferecesse novos serviços, né? Não incorrer nos erros de algumas associações que não atualizaram o seu core business. Né? Muda. Né? Quando a associação foi fundada em 1934, que até se chamou Centro Médico, porque as pessoas iam lá, se reuniam, tomavam café, conversavam, alguma coisa. Mas hoje ele é uma prestação de serviço, isso não existe mais, isso não mantém ninguém, não mantém uma associação. E essa prestação de serviço que nós vemos hoje é a informação de qualidade na atualização profissional. Então, a Associação Médica ela caminha para ser uma grande, não formadora de médicos, mas uma grande atualizadora do conhecimento médico numa vertente. E a outra é a vertente social. Nós prestamos muitos serviços à sociedade, né? Porque essa também é a nossa vocação. Formação e prestação de serviço social. Doutor, qual o número de associados que a Associação Médica Metropolitana tem e quais são as cidades da região aí que são impactadas? Tá. O nosso market share é de aproximadamente uns 25% da população médica em Ribeirão Preto.
nós estamos com oscila um pouco, mas entre 1.500 e 1.600 médicos associados para uma população de 4.000 a 5.000 flutuante em Ribeirão Preto, né? Então, essa é o nosso market share. Ela é possível avançar, eu acho que nós estamos trabalhando para avançar, a pandemia afetou um pouco isso. A mudança da nossa visão de gestão para a prestação de serviços, né, de formação, de defesa profissional, de atualização e de agregação social da comunidade, eu acho que isso permite um acréscimo desse número. Tá? Então, essa é a nosso impacto em termos numéricos. Em termos de cidade, né, Ribeirão Preto ele é um polo de atração de saúde. Ribeirão Preto, o centro médico expande aí o seu poder de influência a um raio de até 50 quilômetros, então você vai pegar Sertãozinho, vai pegar Cajuru, você vai pegar Cravinhos, Serrana, né? Então, essas cidades polo, você sendo o centro dela. Tá? Então, esse é o... Dão mais ou menos umas 15 cidades que estão abrigadas dentro da Associação Médica. Planos e projetos para o futuro, doutor? Planos e projetos. Nós temos assento no Conselho Municipal de Saúde e nós queremos ter um assento no Conselho Municipal da Cultura, uma vez que nós temos 2 grandes equipamentos de cultura e podemos influenciar e sugerir isso na nossa comunidade. Esse é um grande plano. O segundo é a ocupação da nossa área. Nós estamos num projeto de expansão da área física, administrativa, com auditórios que serão reversíveis e de produção de conteúdo científico. Então, nós estamos desenvolvendo um estúdio nessa reforma para a produção de aulas médicas. Então, o Centro Médico está nesse impacto econômico, porque isso representa um dispêndio muito grande, mas são os nossos grandes planos. Tá, ok. Desses 2 Queria agradecer a sua participação aqui no nosso programa e queria te convidar a deixar os contatos da Associação Médica para quem está nos assistindo e quer conhecer um pouquinho mais a respeito. Olha, muito obrigado a gentileza de vocês abrirem esse espaço para uma associação de utilidade pública voltada ao bem da comunidade através do exercício da medicina. No nosso site é fácil de encontrar, centromédico.rp.org.br. E o Centro Médico, porque ainda é o nome antigo da nossa associação. Muito obrigado a gentileza e essa grande generosidade em nos receber. Eu que agradeço, doutor.